tarde a gente vai dar início a mais um encontro do Segundas Intenções, uma série de bate-papos com escritores que acontecem alternadamente aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos e na Biblioteca de São Paulo. E hoje a gente tem o prazer de receber duas escritoras, a Dia Nobre, que está ali na outra extremidade, e a Ana Stareg, aqui ao centro. São duas escritoras que trabalham sobretudo com poesia, mas também com prosa. No caso da Dia Nobre também tem um trabalho ensaístico, um trabalho de pesquisa sobre o qual ela vai falar. E eu faço uma breve apresentação. A Dia Nobre é escritora, historiadora, tem, enfim, como eu disse, trabalhos de caráter acadêmico, portanto de não ficção, que são os livros O Teatro de Deus e Incêndios da Alma, sobre os quais a gente vai conversar. Publicou em 2020 o livro de poesia Todos os Meus Humores e, em 2021, o livro de contos No Útero Não Existe Gravidade, e tem aí um livro, um romance, a sair pela Companhia das Letras. Não é isso, Dia? A Ana Stareg é poeta, contista, formada em artes visuais, é autora do livro de poesia Chá de Jasmim, do livro de contos Buracos, sobre o qual a gente vai conversar também, numa editora chamada iGaláxia, uma editora de livros digitais. É um projeto muito particular, né, porque tem uma temática, uma restrição temática proposta pela escritora Noemi Jafes. A gente vai conversar sobre isso também. É autora ainda dos livros Coração de Boi, de 2016, e Dança para Cavalos, de 2022. Então, bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui. Eu vou lançar a primeira pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. Como a gente está numa biblioteca, é interessante saber como foi a formação dos escritores, das escritoras, como tiveram o seu primeiro contato com a literatura, quais são os autores ou escritoras que marcaram vocês, mesmo que depois não tenham, de alguma maneira, se impregnado a produção poética e literária de vocês. Então, começando pela Dia, como é que foi a sua formação, como é que foi o seu primeiro contato com literatura, com os livros? Obrigada, Manuel, pelo convite. É uma honra estar aqui no programa, junto da Ana também. Então, meu universo sempre foi a biblioteca. Eu frequento a biblioteca desde que eu tinha 4 anos de idade. Minha mãe era professora e eu vivia na biblioteca das escolinhas. E um pouco mais velha, já aos 10 anos, 10, 11 anos, eu comecei a frequentar a biblioteca do SESC de Juazeiro do Norte, no Ceará, que é a minha cidade natal. E lá eu conheci uma bibliotecária que foi muito importante na minha vida, né? A gente é amiga até hoje, inclusive. Ela me colocou num grupo de escrita e de contação de histórias para crianças. Então, ela tanto contava histórias, quanto ela pedia que a gente escrevesse historinhas. Então, o meu contato com a literatura foi desde muito cedo, né? Eu escrevia já, então eu escrevia... A literatura de cordel é uma literatura muito difundida na minha região. E aí a gente aprendia a fazer poesia a partir da literatura de cordel. Então, eu escrevia pequenos poemas, publiquei o meu primeiro cordel aos 12 anos, depois publiquei mais alguns aos 14, mais adolescente também. E aí fui. Então, eu sempre fui também uma leitora muito voraz, né? Lia muito. Acho que a primeira grande referência assim, de literatura, principalmente literatura escrita por mulheres, foi a Isabel Allende. Quando eu li A Casa dos Espíritos, eu tinha uns 12 anos de idade, e isso me pegou muito. Aquele livro foi o livro que me fez pensar assim, nossa, eu quero um dia poder contar uma história assim. Então, eu comecei, né, a enveredar por esse mundo da literatura escrita por mulheres. É uma literatura que eu sempre priorizei, né, mas tem um universo aí de leitores que me inspiraram, de escritores que me inspiraram também. Então, acho que a Clarice Lispector foi muito importante para mim, a Ana Cristina César também. Então, a poesia foi muito presente na minha vida. Eu sou uma grande leitora de poesia. Assim, eu prefiro ler poesia a escrever. Eu já não me sinto tão segura escrevendo poesia, mas ler poesia é a coisa que eu faço assim, com mais prazer, né?
E depois, já mais velha, eu fiz minha formação acadêmica foi em História. Mas eu nunca abandonei a literatura. Então, eu trabalhei com literatura também dentro da história. Eu sou professora de teoria da história. Então, a gente trabalha muito com filosofia e literatura, né, dentro do campo. Sempre levei literatura para os meus alunos, para os meus estudantes, para os grupos de pesquisa que eu criei. Então, ela sempre esteve muito, muito presente. E há uns 4 anos atrás, eu decidi voltar a publicar a ficção, porque eu passei muito tempo dentro da academia publicando não ficção, ensaios, artigos acadêmicos, e a grande crítica que eu recebia assim das bancas avaliadoras era que o meu trabalho era muito literário para a academia. Isso para mim era sempre um grande elogio, não era uma crítica exatamente. Para eles era uma crítica, para mim era um elogio, né? E aí eu sempre escrevi, eu tinha várias histórias guardadas, engavetadas. Então, eu resolvi começar a publicar. Então, eu fiz um primeiro contato com uma editora em 2020. Eles publicaram com a editora Penalux, eles editaram o meu livro de poesia. E No Útero Não Existe Gravidade, que é um livro de contos, né? E, de alguma forma, que eu não sei explicar, eu agora estou na Companhia das Letras, com o meu primeiro romance. Perfeito. Bom, a gente vai voltar ainda não esgotamos o assunto do seu primeiro impulso formativo, vamos dizer assim, mas eu queria saber um pouco agora da Ana, como é que foi a formação dela e contato com a literatura, que autores foram marcantes, que livros foram marcantes. Bom, boa tarde, Manuel, Dia, quem está aqui assistindo a gente. Queria agradecer o convite. Bom, na verdade, a minha formação foi em artes visuais. E eu já tinha assim, um interesse pela palavra, né? Quando eu prestei vestibular, eu prestei para letras e artes visuais e acabei decidindo ir pelas artes visuais. O que eu acho que foi muito bom assim, para mim. Eu acho que foi uma iniciação dentro da arte, né? E assim, para me aproximar da linguagem, eu gostei muito assim desse percurso, né? Embora eu sempre tivesse um interesse na palavra. E eu acho que deu um clique assim quando eu fazia faculdade, eu acabava sempre usando textos, né, para pensar a palavra no espaço. Então, poesia num sentido expandido, costurar um poema, enfim, pensar o lugar da palavra mesmo, né? Mas, enfim, era muito ainda dentro do contexto das artes visuais. Mas aí eu fui também descobrindo os poetas, né? Os poetas concretos, os poetas que faziam poesia visual, né? E fui me interessando muito, assim, fui vendo que eu gostava do texto, assim, e fui cada vez migrando mais para a escrita, né? E aí depois eu acabei fazendo uma pós em design editorial. Também eu diagramava meus próprios livros, assim, de maneira independente. Também ainda muito ligada às artes visuais, fazia uma mistura de fotografia com texto e tal. E aí depois, enfim, acabei que hoje assim eu uso bastante da formação de artes visuais para dar aula, que eu faço oficinas de escrita, né? Então ainda permanece muito forte. Eu acho que também faz parte do processo de escrita. Eu acho que pensar a imagem. Mas eu acho que hoje eu estou mais, não sei, acho que às vezes fica no meio do caminho, mas acho que estou mais dentro da poesia. Mas antes disso, antes de você fazer faculdade, optar pelas artes visuais, o que te marcou, assim? Ainda criança mesmo, assim, um contato mais inicial com os livros? Eu gostava muito de gibi, eu lia muito o gibizinho da Mônica, assim, era uma coisa que eu comprava toda semana, ia na padaria, pegava. E eu acho que o primeiro assim, que bateu foi Harry Potter. Foi, assim, comecei a ler Harry Potter e falei, nossa, devorava, eram, né, livros grandes. Assim. Acho que foi a primeira coisa que me pegou, assim, Harry Potter. E aí depois começou, sei lá, Clarice Lispector, aí, enfim, aí já está mais dentro, né? É tão engraçado, né, que aqui no Segundas Extensões, que é uma série de encontros que existe há muitos anos, vem autores de várias gerações. Eu tenho observado uma mudança que é absolutamente significativa, que quanto mais jovens são os autores que vêm aqui, vai desaparecendo a referência do Monteiro Lobato.
E vão aparecendo autores, como o caso da J.K. Rowling, né? Que é do Harry Potter. Ou mesmo dos quadrinhos, ou linguagem do cinema, dos desenhos e coisas assim. É muito interessante isso, né? Para pessoas de 45 anos para cima, o Monteiro Lobato ainda é a primeira experiência de leitura. E já gerações mais jovens não têm o Monteiro Lobato como, vamos dizer assim, um autor que impregna o seu imaginário. Isso é interessante, né? Agora, Dia, você falou, é curioso que, ainda falando de autores que já vieram aqui, a Jarid veio aqui e ela também tem uma experiência semelhante à sua, né? De começar pelo cordel. A Jarid é da mesma cidade que eu, né? Nós somos conterrâneas. E Juazeiro do Norte é uma cidade que tem uma produção de literatura cordel muito intensa, né? A gente tem a Lira Nordestina, que é a primeira gráfica de cordel do país, né? De impressão de literatura de cordel do país. Então, a Lira, ela foi muito representativa na vida de muita gente de lá. Existe até hoje ela está sob a administração da Universidade Regional do Cariri, e a literatura de cordel é muito presente. Então, o SESC lá também tem um projeto chamado SESC Cordel, né, que investe muito no ensino, né, da estrutura do que é a literatura de cordel. Né? Então, é muito forte, não tem como a gente fugir disso quando a gente nasce lá. Agora, é um universo um pouco machista o cordel, em geral, né? Um universo muito machista. E você tem uma literatura que trata diretamente da questão feminina, do corpo feminino, enfim, assim como a Jarid Arraes. Sim. Né? Eu citei a Jarid Arraes, que faz a mesma coisa, é um percurso muito semelhante. Aliás, ela apresenta seus livros, né? Eu acho que... Sim, ela apresenta Todos os Meus Humores, e esse ela tem uma orelha também. Tem orelha, então. Enfim, e aí como é que você lidou com isso? Então, eu lidei com isso me rebelando contra isso, né? Eu fazia parte de um grupo chamado Sociedade dos Cordelistas Malditos. E aí a gente fazia cordéis questionando justamente os temas principais da literatura de cordel, que geralmente é Lampião, Padre Cícero, essa coisa, né, do homem, realmente o homem cangaceiro, o homem, né, dominador. Então a gente fazia cordel brincando com esses estereótipos, né, do que é o homem macho, do que é a mulher macho. Então, por exemplo, um dos meus cordéis, cordel de adolescente, tá, gente? Então, perdoe. Mas eu falo justamente de uma mulher que se rebela e vai embora da cidade. Uma coisa que, eventualmente, eu acabei fazendo, a Jarid também. Ela veio para cá e eu fui para o Rio. Né? E acaba que a gente não tem muito espaço lá. Tanto a Jarid não é lida lá pelo cordel, nem eu, tampouco. Né? Porque o cordel que é valorizado lá é o cordel tradicionalista. Né? Eles acham que a gente é muito demais para isso. Perfeito. Bom, eu queria lembrar para quem está aqui presente que, se quiserem fazer perguntas, é só levantar a mão. Temos aqui um microfone para vocês fazerem perguntas para as nossas duas convidadas. E quem estiver vendo, assistindo a gravação desse encontro, não estranhe, a gente está se abanando, usando lenço de papel. E se a gente começar a derreter ao longo do encontro, não estranhe, porque hoje é um sábado em que os termômetros devem chegar a 35 graus, batendo o recorde de alguns anos na cidade de São Paulo. Então não está fácil aqui aguentar esse calor. Ana, nas artes visuais, que tipo de trabalho criativo você desenvolveu? Você diz como... Sim, o trabalho assim... Que tipo de coisa que tipo de objeto, que tipo de suporte você explorou, que tipo de trabalho você criou, se são trabalhos que depois você, em algum momento, expôs, ou a gente pode ver em algum site, ou você participou de exposições, como é que é o seu trabalho? Porque você está aqui como escritora, né? Mas eu sei, você contou, eu pesquisei sobre a sua trajetória, eu vi que você tem uma relação com artes visuais, que aparece muito na sua poesia, a gente vai falar disso depois. Mas queria saber, dentro da linguagem das artes visuais, que tipo de trabalho você fez e se continua fazendo? Não continuo fazendo, mas era um trabalho que sempre girava em torno da palavra. Então, fazia alguns trabalhos, me apropriava de alguns livros, por exemplo,
livros de poesia. E aí meio que recriava poemas dentro dos livros, assim, interferindo sobre livros, por exemplo. Trabalhos onde eu criava a relação entre objeto e palavra, e aí virava um trabalho fotográfico. Livros de artista, majoritariamente, esse tipo de coisa. Mas já faz tempo, assim, eu até me sinto bastante distante da minha própria produção em artes visuais, né? Eu continuo pesquisando muito, né? E que artistas foram importantes para você nesse campo das artes visuais? Você, enfim, você tem uma relação com o mundo do objetivo, de objetos animados ou inanimados, depende, né? Assim, tanto os animais estão muito presentes na sua poesia, quanto objetos mesmo, cotidianos, pequenos. De alguma maneira, esse sentido de anotação, de olhar, que é um olhar, enfim, que tenta decifrar o enigma daquilo que aparentemente não é enigmático, como um simples objeto cotidiano. Me lembra alguma coisa assim do Leonilson, de alguns artistas que trabalham com essa intersecção entre palavra enfim, visualidade, que fazem da sutura entre a palavra e a materialidade algo que é o próprio tema da criação. Sim, não, Leonilson total, super. Leonilson foi uma super referência, assim, da época da faculdade. A Marilá Dardot também, que é uma artista que trabalha, enfim, com a poesia, com a literatura, pensando esse suporte, né, com a palavra em muitas instâncias, né? Então, o peso da palavra, a palavra na terra, a palavra projetada, enfim. E depois eu acho que teve muito da poesia concreta mesmo, assim. Eu acho que isso foi não sei, autores que influenciaram muito, assim, para pensar. Eu acho que a disposição na página, o espaço em branco, não sei, alguns desses, assim. E também acho que esse é um lado que eu acho que tem a ver com essa coisa do objeto, né? E tem um outro lado também que sempre me interessou muito, que ficou mais forte até depois, que é uma relação com a terra, né? Então, eu penso muito na Ana Mendieta, né, que é essa artista cubana que fazia essas performances direto na terra, pensando nos elementos, né, o fogo, a terra. Eu acho que é um pouco desse universo, assim, um pouco pelos objetos, um pouco pela relação com os elementos naturais, as pedras, enfim, um pouco por aí, assim. Perfeito. Dia, vamos falar um pouco antes de começar a falar em seguida na obra de vocês propriamente dita. Queria que você falasse um pouco de algo que é obra sua, mas que ainda não é literatura, que são os seus trabalhos como historiadora, especificamente sobre a Beata Maria Araújo, né? Isso. Como é que surge essa pesquisa que redundou em 2 livros, né? Isso. Conta um pouquinho disso. Como é que você desvendou esse universo místico sertanejo? Então, Juazeiro do Norte é uma cidade extremamente religiosa, todo mundo conhece, pela Romaria ao Padre Cícero, né? E desde adolescente eu pensava muito nisso, assim, que eu queria ver mais mulheres, então eu lia muito mulheres, né? E sempre procurava isso. Quando eu decidi fazer história, que eu também fiquei entre história e letras, mas eu gostei muito do curso de história, então quando eu decidi fazer história, eu pensei que eu queria estudar as bruxas da Inquisição, mulheres que foram perseguidas. Só que o ano era 2004. E aí, há 20 anos atrás, a gente não tinha documentação digitalizada. Então, para eu ir atrás dos processos inquisitoriais, eu teria que ir para a Europa, enfim. Então, eu comecei a procurar uma bruxa perto de mim. E lendo um livro que é muito tradicional, assim, historiograficamente falando, né, um livro-chave para quem estuda o Juazeiro do Norte, se chama Milagre em Juazeiro, do Ralph de la Cava, que é um norte-americano que veio para o Brasil estudar o Padre Cícero. Eu percebi que ele falava dessa Beata Maria de Araújo, que é uma das beatas que recebe a hóstia do Padre Cícero, e a hóstia, nesse momento, sangra. E ela tem um nome, eu vi o nome dela inteiro, é Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo. E aí, já carrega no nome uma dimensão mística. Imensa, assim, né? E aí eu pensei, nossa, mas por que essa mulher só aparece aqui em um parágrafo no meio de um livro de 300 páginas?
Então, eu fui atrás da documentação na diocese local. E eu encontrei o processo, porque foi instituído um processo episcopal, e depois esse processo vai para o Vaticano, e a Congregação para a Doutrina da Fé, que é o escritório que substituiu o Santo Ofício, né, na Inquisição. Quando o Santo Ofício é extinto, em 1821, ele é criado esse escritório no lugar. E tem um processo inteiro, assim, de mais de 200 páginas, aqui no Brasil, pela Diocese Cearense e pelo Vaticano, sobre a Beata. Então, entre aspas, ré do processo, a investigada do processo é ela, não o Padre Cícero. Então, isso me inquietou muito, e aí, nesse momento, eu pensei, então, eu encontrei uma bruxa. Eu queria pesquisar bruxas e encontrei a minha bruxa. E aí, eu fui atrás da história dela, e a minha tese principal é que há um deslocamento da crença para os milagres que são atribuídos a Maria de Araújo, né? Tem esse deslocamento dela para o Padre Cícero, que é o diretor espiritual dela, e que acaba se apropriando também disso, porque as primeiras romarias todas são feitas para ela. E aí eu descobri também que o sangramento da hóstia acontece com ela somente, porque ela sangra também quando outros padres ministram a hóstia. Além disso, ela tem outros fenômenos registrados. Ela fazia viagens espirituais ao purgatório, ela fazia profecias, ela tem episódios de estigmata, ela tinha os estigmas como São Francisco, ela tinha a coroa nas mãos e nos pés, ela só não tinha o da costela. E as primeiras romarias são todas feitas para ela. Tem registro dessas romarias que são feitas a ela. Então, quando a Diocese Cearense decide que aquele movimento não pode acontecer em torno de uma mulher, principalmente uma mulher pobre, uma mulher negra, analfabeta, o que acontece? O Padre Cícero meio que se apropria ali da situação, toma ela para si, né, no sentido de que leva a Beata para dentro da própria casa dele, proíbe as romarias. E aí ele se torna meio o foco dessas romarias, porque a Beata agora está na casa dele. E aí o processo é muito rápido, ele começa em 1889. Em 1894, 5 anos depois, a Santa Sé condena a Beata a uma espécie de prisão domiciliar, porque coloca ela dentro de uma casa de caridade, proibida de ver as pessoas. Ela morre, inclusive, nesse lugar, alguns anos depois. E dentro das condenações está também a proibição de se falar sobre a Beata e queimar toda a documentação relacionada à Beata. Eles colocavam, inclusive, uma condição para quem fosse, por exemplo, se confessar. O padre tinha que perguntar se, em primeiro lugar, ele negava os milagres do sangue precioso e da Beata Maria de Araújo. E aí, sim, ele poderia receber os sacramentos. Então, eu fui estudar isso, e aí a grande parte da minha documentação eu encontrei no Arquivo Secreto Vaticano, né, onde eu pesquisei por 1 ano lá, para poder fazer a tese. Então, os 2 livros são resultados desse trabalho. Desculpa, se é um arquivo secreto, como é que você entrou no arquivo secreto? Então, o Arquivo Secreto é o nome. Na verdade, o Arquivo Secreto é uma grande biblioteca de documentação, né, e aí a gente faz uma solicitação. Quando eu fui, né, eu tive que levar cartas de recomendação de vários professores daqui do Brasil e eu fiz uma ponte que é um doutorado, uma espécie de doutorado que a gente chama de doutorado sanduíche, porque você faz uma parte no Brasil, a parte fora. E eu fiz na La Sapienza, de Roma, e eu tive uma grande sorte, assim, a Beata me ajudou, porque a minha orientadora italiana era associada do arquivo da Congregação para a Doutrina da Fé. Então, quando eu fui só com essas cartas do Brasil, eles negaram a documentação para mim. E eu cheguei para a minha professora italiana e eu falei que não tinha o que fazer mais lá, porque tinham negado o acesso à documentação, e ela disse, não, peraí, a gente vai conseguir. E no dia seguinte, eu recebi um e-mail do arquivo me pedindo para ir lá. Então, eu fiz uma entrevista com o prefeito da congregação, o prefeito do Vaticano, né? E ele me liberou a documentação que é restrita. Então, foi assim, uma mega aventura para conseguir. Isso dá um livro, hein? Só essa experiência dá um livro. Vamos, para a gente manter a nossa alternância aqui, eu quero voltar a isso, que eu queria que você explicasse, assim, resumidamente, como são as abordagens desse fenômeno
da Maria de Araújo, dos 2 livros que você produziu. Mas, Ana, eu queria que você, então, agora contasse um pouco de como surgiu o seu primeiro livro. Você está com ele aí? Tá lá dentro. Ah, ficou lá dentro o livro? Será que alguém pode buscar da produção? Tá dentro da sacola. Dentro. Acho que pode trazer sua sacola aqui, né? Bom, mas que você contasse um pouco sobre o Chá de Jasmim, que foi publicado em 2014, né? Isso. 7 letras? É Patuá. Primeiro é Patuá. Patuá. O primeiro foi do Patuá. O das 7 letras é o Coração de Boi. Tá, perfeito. Bom, esse livro é engraçado, né? Eu falei que eu fui estudar esses programas, né, de design, Photoshop, para poder diagramar meus próprios livros. E em algum momento eu não tinha a pretensão de publicar um livro. Mas na época, né, sei lá, mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, tinha umas feiras de publicação independente, que hoje em dia é bastante comum, tem muitas, né, aqui em São Paulo, mas estava meio que começando, assim. E aí eu tinha uma amiga que ia ter uma banquinha numa dessas feiras, e ela falou, você quer apresentar alguma coisa? Aí eu dei o título para ela, eu falei, eu vou organizar. E aí eu dei Chá de Jasmim, e depois eu corri atrás para mandar para ela o que eu iria apresentar, né? E nessa foi muito bom, assim, de ter esse objetivo antes, porque eu organizei coisas que estavam muito dispersas, assim. Eu tinha uma versão... obrigada. Eu tinha uma versão anterior, que tinha... fotografia junto com poemas, que depois acabei editando, né? E trabalhei mais um pouco. E aí o primeiro livro foi um pouco nesse susto, assim, de organizar coisas dispersas e juntar num primeiro livro, né? Hoje em dia, assim, eu acho é um primeiro livro, né? Que eu acho que se eu fosse reeditá-lo, eu mexeria bastante. Eu acho que eu tinha muita... Naquele momento, eu queria experimentar de tudo, assim, formas, não sei, experiência de linguagem mesmo, assim. E hoje eu vejo que era, assim... Foi interessante muito... você falar isso, assim, do jeito que você fala, parece que tem uma mudança muito radical, mas quando eu li os seus poemas do Chá de Jasmim, tem alguma coisa nele que já está, que migra para o Coração de Boi, claramente, que é essa atenção à objetividade, essa relação entre a formalização da percepção e o objeto que está sendo descrito. E é interessante que hoje em dia a gente tem uma poesia e uma literatura cada vez mais subjetiva. E esse seu primeiro livro tem uma objetividade que contrasta com uma certa tônica dominante. Não sei se você vê assim. Talvez você pudesse pegar o livro, mostrar e ler algum poema que você acha que seja, enfim, emblemático dessa primeira antologia. Bom, eu trouxe aqui alguns. Deixa tudo aqui, a gente vai mexendo neles. E essa organização que você fez, quer dizer, você escreveu alguns livros, alguns poemas para o livro quando você sugeriu isso, e você já tinha outros feitos, é isso? Não, eu tinha uma quantidade de textos escritos, mas eles estavam dispersos, e eu fiz uma primeira versão que tinha fotografia junto, e aí depois eu acabei juntando esse projeto e mandando para o PROAC de poesia. E aí foi contemplada no PROAC, e aí os dois primeiros livros foram pelo PROAC, né, que é o Coração de Boi e o Chá de Jasmim. Enfim, acabou rolando, né, mas é isso, assim, eu tenho um distanciamento dele aqui, e acho que algumas coisas se mantêm, acho que tem uma relação que eu acho que hoje em dia se perdeu um pouco, que é alguma coisa mais doméstica. Eu acho que eu estava investigando nesse momento uma coisa de poesia feita por mulheres, tentando entender um pouco o que era esse lugar, assim, do eu lírico, mulher, um espaço doméstico. Acho que tinha um pouco disso, assim, que eu acho que hoje em dia tem bastante menos, sabe? Eu não sei se foi a Marília Garcia que apontou alguns ecos do Francis Ponge, do Partido das Coisas. Tem. Que eu acho que, de fato, é uma
enfim, é uma análise muito certeira, assim, porque isso está em todos os seus livros, pelo que eu percebi. Esse sentido, esse olhar quase que num primeiro momento é quase analítico em relação a coisas, à existência das coisas, ao enigma guardado nas coisas, mas depois se desdobra para a própria estrutura do poema, portanto, estabelecendo uma relação que é formal entre o objeto descrito e a sua representação, que é quase que absorvida pela linguagem. E acho que daí a referência ao Francis Ponge, que é um poeta justamente que tem essa concretude, né? Que ele extrai ao buscar uma espécie de homologia entre a linguagem e o objeto descrito, quase que incorpora do objeto algumas características formais mesmo, até visuais, né? Quando a gente pensa naquele poema Ostra, né? Sim, maravilhoso. Que é uma coisa emblemática, sim, né? Porque o Ostra em francês é huître, né? E o huître tem o i tem um circunflexo, e ele extrai desse circunflexo a próprio movimento da concha bivalve, né? Como ele escreve, assim. Então ele faz uma relação entre o significado e o significante, para simplificar. Sim, super. Quase semiótico, né? De tentar extrair o movimento, a materialidade, né? Assim, é que agora eu não sei se eu vou achar esse poema, que é um poema sobre gatos. Eu posso até procurar depois para ler com calma, mas eu posso ler algum outro aqui. Realmente eu estou muito distante desse primeiro livro aqui. Interessante, assim, como eu li os seus poemas praticamente todos pela internet, tirando Dança para Cavalos, eu li poemas com gatos, mas eu não sei se é esse a que você se refere. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Chama Poética do Espaço, que também é uma referência, né, ao Ponge. Posso ler? Pode, por favor. Eu estava olhando o poema que eu tinha lido. Bom. A gata se aninha no calhamaço de sulfite, empilhado. Sobre a cama, as páginas, xerox do livro Les Parties Pris de Choses, do Francis Ponge, cuja edição, já esgotada, não se acha mais, nem em sebo, nem em livraria, nem em lugar nenhum. Que merda! A gata espezinha sobre os papéis, a colcha, a pata, a antipata, afofando a inaugurada cama de papel, e nada mais adequado do que isso, de tomar partido das coisas. Aí a referência explícita ao Ponge, né? Perfeito. Você queria falar mais alguma coisa sobre... Quando eu fiz essa referência ao Ponge, você procurou esse poema, mas você estava procurando algum outro? Você tem alguma... Não, é porque essa era uma referência direta mesmo. Uhum. Você tem alguma... O que você identifica como, vamos dizer assim, tônica dominante desse livro? Desse primeiro? Aqui a gente faz um percurso meio cronológico, a gente vai falar dos outros em seguida. Eu acho que tinha essa questão de experimentar com a linguagem. Então, alguns poemas têm uma coisa de pensar o espaço da página, alguns poemas são metalinguísticos. Eu acho que a questão da metalinguagem é algo que continua até hoje. É interessante você falar isso, né? Enfim, o Coração de Boi é super metalinguístico, né? Quer dizer, se intensifica essa dimensão, talvez, da questão do livro seguinte. Eu acho difícil parar de pensar sobre o próprio ato de escrever. Não sei se algum dia eu vou me desvencilhar totalmente, porque eu acho que o próprio ato de escrever já dá muitos elementos para a própria escrita. Então, o tipo de materialidade... Quando você escolhe uma palavra, você percebe que ela tem um outro significado. Eu acho que acontece muita coisa no processo de escrita. E eu acho que esse universo que se abre quando a gente está escrevendo e pesquisando, né? Eu gosto de pesquisar muito, assim, né? Enfim, eu tenho escrito muito sobre fenômenos naturais, animais, bichos, e eu me alimento bastante disso, assim. Até o que eu mais leio é não ficção, assim. Fico lendo esses caras que falam da biologia e tal. Porque eu acho que isso me dá elementos, pequenos estranhamentos que acontecem na natureza, enfim. Então, eu acho que é um universo muito rico, assim, de trazer para o texto o que acontece nesse meio de caminho, sabe? Então,
Acho que isso é uma coisa que continua, assim. Perfeito. Dia, vamos lá então. Teatro de Deus e Incêndios da Alma. Os dois falam da Maria de Araújo. Eu queria saber qual é a abordagem que você imprime a cada livro. E como essa experiência de historiadora, de pesquisadora, vai se refletir sobre o seu primeiro livro de poesia, que é Todos os Meus Humores. Sim, o Teatro de Deus e o Incêndios da Alma, eles são resultados de 2 trabalhos acadêmicos, a dissertação de mestrado, né, e a tese de doutorado. No Teatro de Deus, eu trabalho mais como que a Beata Maria de Araújo e as outras beatas, porque tem outras beatas envolvidas também, que diziam manifestar e também foram testemunhas e réis do processo, como elas construíram a cidade de Juazeiro enquanto um espaço sagrado, porque elas diziam que Juazeiro era o próprio purgatório. Né? Então, ali era um lugar de salvação, porque o purgatório é aquele lugar intermediário entre o céu e o inferno. É um lugar que você ainda tem salvação. Você vai para lá, paga seus pecados e você é salvo. Então, elas fazem essa analogia entre Juazeiro e o purgatório e coloca esse lugar como um lugar de salvação, então um espaço sagrado. Então, no Teatro de Deus, eu investigo como é que se dá discursivamente, né, a partir da linguagem que elas utilizam, essa construção de Juazeiro como esse lugar sagrado. Já na tese de doutorado, que é o Incêndios da Alma, eu vou trabalhar especificamente com a trajetória espiritual da Maria de Araújo. Vou investigar ela desde a infância, a adolescência, porque ela é uma pessoa que ela já vai dizer que desde muito pequena ela já via Jesus, brincava com Jesus. Então, ela vai construir, na linguagem, no discurso dela, a própria trajetória de santidade. Inclusive, né, na historiografia, tem apenas 2 trabalhos sobre ela. Um coloca ela como uma aproveitadora, e é de um memorialista do início do século XX. E o outro coloca ela como uma Marte, uma pobrecinha, coitadinha e tal, que já é de um trabalho mais recente, do final do século XX. E no meu trabalho, a minha tese vai girar em torno da figura da Maria de Araújo enquanto uma mulher que procura esse caminho de santidade e que, a partir desse universo de crenças que ela tem ali, ela vai construir essa própria trajetória, esse caminho místico. Então, ela nem é uma vilã, né? Mas ela também não é uma coitadinha. Ela sofreu pela igreja e tal. Ela teve várias oportunidades, inclusive, de se retratar e de ser perdoada pela igreja. E ela se recusa a fazer isso. Ela denuncia um padre que bate nela. Né? E o padre dava palmatórias nela porque ela não sangrava, a hóstia não sangrava na boca quando ele ministrava. E ela fala para ele, isso está registrado em carta do próprio padre, inclusive. Ela fala para ele, olha, a hóstia não sangra, não é por minha causa, é pela sua, você que está em pecado. Então, um padre em pecado não pode ministrar a hóstia. Ela tem para uma pessoa daquele momento, final do século XIX, analfabeta e tal, ela tem um repertório muito interessante, né? E ela consegue construir isso, né, essa experiência mística na linguagem, que é uma das coisas que eu investigo também, como a experiência mística, de uma forma geral, na igreja, no dogma católico, é uma experiência sempre pautada por uma linguagem muito específica, que é a linguagem desse contato do indivíduo, da indivíduo, né, diretamente com Deus, que exclui qualquer tipo de mediação. Então, exclui a própria igreja, porque ela via Jesus, ela falava com Jesus. Ela não precisa da igreja. A experiência mística é essa, né? Em geral, quer dizer, justamente. Em geral, é isso. Não tem os intermediários, digamos assim, hierárquicos. Isso. Os intermediários, eles se colocam como intermediários. Por exemplo, direto, né? No caso da Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, que é uma das grandes místicas conhecidas, né? O João da Cruz, que é o diretor espiritual dela, se coloca dentro da experiência da Teresa e diz assim, eu tenho que mediar essa experiência. Então, você vai escrever, eu vou ler e aprovar. Mas a experiência em si, ela vive direto com Deus. Ela não precisa de ninguém mediando a experiência, né? Então, são 2 livros diferentes, porque eles tratam de aspectos distintos. Eles estão publicados por quais editoras?
por editoras acadêmicas, mas ambos estão esgotados. Só que agora, em maio, o livro O Incêndios da Alma vai ser reeditado pela editora Planeta, né? Então, deve sair em maio. O lançamento aqui em São Paulo está programado para junho, início de julho. Eu vi uma referência da Planeta, mas como se fosse um outro livro sobre Maria de Araújo. Então, é a sua tese de doutorado. É uma versão, mas com a linguagem mais fluida, assim, para, vamos dizer assim, uma versão não acadêmica da tese. Perfeito. E como esse trabalho de pesquisa, que deve ter sido muito intenso, afinal das contas... Foram 10 anos pesquisando para escrever a tese. O mestrado foi em 2011, foi publicado em 2011. Isso. Doutorado em 2016. Sim. Fora o tempo de pesquisa, Sim. Né? É o que você disse, são mais de 10 anos de mergulho e imersão aí nesse tema. Como é que ele se reflete, esse trabalho, no seu livro de poesia, O Todos os Meus Humores? Que fala, de certa maneira, de estigmas femininos, que não são necessariamente místicos, mas são estigmas também. Nos livros de ficção, uma das temáticas que me incomodam, que me obsessionam muito, é a questão da saúde mental e dessa mulher que é colocada sempre como a louca, né, a revoltada, a que se rebela, né? A imagem da bruxa de forma geral porque o que é a bruxa? A bruxa é a mulher que se rebela contra uma ordem estabelecida, seja a ordem médica, né? Porque ela faz lá ela faz os remédios dela com as ervas dela, seja a ordem religiosa, porque ela dispensa essa intermediação da igreja, seja a ordem social patriarcal, porque ela vai se colocar nesse lugar como alguém que não precisa desse homem, né? Que sustente, que a sustente. Então, isso é um dos temas que sempre me interessou. Quando eu trago isso na ficção, eu também mesclo muito com memória. Então, memória, a história, né, ter feito uma formação em história me deu um repertório muito grande também, porque eu não utilizo só a minha memória, eu utilizo a memória de muitas mulheres que estão aí documentadas, né? Então, é um trabalho também de memória. É um trabalho de literatura, mas que a memória está muito presente. Então, eu tento pensar como é que, ao longo do tempo, essas mulheres elas são vistas como loucas e doentes, e transtornadas e histéricas, né? Com esse olhar, dessa memória que construiu a mulher assim, entende? Historicamente e na literatura também. Perfeito. Tem alguns poemas que estão no livro, tem uma sequência que diz assim: cada pedaço de mim grita uma voz de mulher, das mulheres que fui em outras vidas, e em seguida, nem santa nem doida, uma boneca russa. Que, aliás, Boneca Russa vai ser o título inicial do seu livro seguinte, né? Que vai depois ser publicado com outro título, mas a temática está aí presente, quase que ligando os dois livros e sendo recorrente, portanto, na sua obra. Essa ideia de que a experiência feminina contém outras mulheres, outras experiências, né? Quase como em abismo, assim, né? Uma dentro da outra, um acontecimento ecoando outros acontecimentos. E desse livro de poesia a gente tem, vamos dizer assim, algo mais disperso, que depois vai se tornar mais concentrado no livro seguinte, que é No Útero Não Existe Gravidade, que é um livro de, enfim, um livro meio híbrido, mas predominantemente de prosa, né? Os poemas têm alguma dependência entre si, nesse caso, ou eles são, no caso do Todos os Meus Humores, eles podem ser lidos isoladamente, ou há uma certa continuidade? Olha, eles podem ser lidos... Está com o livro aí? Então, estão todos esgotados e vão ser todos reeditados em breve. O No Útero Não Existe Gravidade, ele está esgotado, mas vai ser reeditado também. Eu ainda não posso falar a editora, mas daqui a pouco vai chegar uma reedição dele, né? Então, o Todos os Meus Humores, ele foi um experimento, acho que um pouco como a Ana disse que fez. Eu queria ver o que era, né? O que é isso de publicar literatura. Então, ele tem uma lógica, né? Que eu pego uma teoria da medicina, que é uma teoria da antiguidade, de Galeno, que diz que os indivíduos são divididos em 4 humores. Melancólica, colérica, fleumática e sanguínea.
E aí, as mulheres, elas estão sempre ou no melancólico ou no sanguínea, porque ou elas são muito dadas ao drama ou elas são rebeldes, né? Dentro da teoria. E eu brinco com essa coisa da teoria para pensar, né, nesses humores, como é que esses humores eles atuam dentro da sociedade, classificando essas mulheres dessa forma, entende? Então, eles podem ser lidos isoladamente, mas a ideia do livro é que eles tenham uma continuidade. E, assim, uma curiosidade sobre esse livro é que eu sempre escrevi. Então, eu tenho diários, cadernos e cadernos com textos. Então, esse livro, ele tem textos que eu escrevi aos 16 anos e textos que eu escrevi aos 30. E aí, porque ele foi meio que uma seleção que eu fiz entre os meus cadernos. Ele não foi assim, eu parei e escrevi o livro. Ele foi uma coletânea dentro da minha própria, dos meus próprios diários, né? E é um livro que eu gosto muito dele, mas eu acho que não sei se hoje eu republicaria. Um pouco disso, hoje eu estou muito distante dele, entende? Um pouco do que a Ana falou anteriormente com o chá de jasmim, né? Já o No Útero Não Existe Gravidade é um livro que eu parei para escrever. Assim, eu pensei no livro, eu sabia mais ou menos o que ia unir todas essas cenas, porque ele é um livro em cenas, né? São pequenos contos curtos, né? Então eu parei para escrever. Foi um outro processo. Perfeito, vamos voltar a ele já já. Agora, Ana, depois do Chá de Jasmim, você publica um livro chamado Buracos, que é aquele livro que eu mencionei no início, que parte de uma proposta, digamos assim, editorial da escritora Noemi Jaffe. Conta um pouco sobre esse livro que foi publicado em 2015 pela E-Galáxia, que é uma editora digital, né, que tem publicado coisas bastante importantes e especificamente é uma coleção, né? É um selo. J, né? Um selo. Bom, na época, a Noemi, junto com o Tiago Ferro, eles criaram esse selo, né? Selo J. E aí partia um pouco de propostas que a Noemi lançava para cada autor, né? Para cada pessoa. E aí ela me deu essa proposta de escrever, não lembro se tinha um número exatamente, mas era assim, muitos textos a partir da história do buraco. E aí, enfim, eu acho que eu ainda estava muito próximo. No livro está explicado como tem as instruções. Buraco, mas como são esses? Que buraco é esse? Sim. Ela parte buracos, né? Ela parte um pouco daquela proposta do grupo do Lipô, né, que eles tinham uma série de regras para escrita, né? Então algumas técnicas restritivas, enfim, explorar a linguagem. Você pode explicar um pouquinho o que é o Lipô? Assim? Sim, é um grupo que existe até hoje, na verdade, mas é um grupo de escritores franceses, né, que eles se reuniam para pensar métodos de escrita. E aí, enfim, eram métodos mesmo. Então, escrever sem usar, sei lá, o conectivo E, escrever sem adjetivos. Era um jeito de forçar a linguagem. O livro mais famoso é o La Disparition, né, do Georges Perec, que é um livro inteiro escrito sem a letra vogal E, que é a mais frequente na língua francesa. E se fala, como é que vai fazer para traduzir isso para o português, né? Porque a disparition em francês não tem a letra E, que não está portanto, não está em nenhum lugar do livro, a não ser no nome do autor, que é Georges Perec. Mas, de qualquer maneira, como fazer isso em português? Porque você pode fazer o livro inteiro traduzido sem a letra E, mas o título é Desaparição e teria o E. Aí o tradutor que lançou a edição mais recente aqui, acho que é a única brasileira, né, tradução brasileira, ele colocou como o sumiço, né? Em vez de desaparição, ele colocou o sumiço. Estratégias de tradutor, né? O tradutor tem que... É uma grande sacada, né? Foi muito boa a sacada dele. Enfim, esse grupo que se chama Oficina de Literatura Potencial, né? O LIPO seriam as primeiras sílabas, é um anagrama que chama isso, né? E Oficina de Literatura Potencial, eles criam essas regras arbitrárias, mas rigorosas. E ela criou uma regra arbitrária e ao mesmo tempo rigorosa. Todos os textos que você escreveu tinham que tratar de buracos. Tinha que ter um buraco, Como é que são esses buracos sobre os quais você escreveu? Eu li alguns, eu não tenho o livro da E-Galáxias inteiro, mas assim,
tem vários tipos de buracos, desde uma... como é que chama quando você faz pega um cadáver e faz uma... Não, quando você pega um cadáver e faz não é uma dissecação, é uma necropsia. Autópsia. Autópsia. Até outros tipos de buracos que vão aparecer em vários momentos, enfim, há buracos mais objetivos e outros mais metafóricos, né? Eu gosto bastante de pensar a escrita a partir de um direcionamento. Eu acho que não tem nada mais cruel do que você falar tema livre, escreve aí. Eu acho que quando você tem um tema, enfim, partir de uma palavra, partir de um poema, escrever a partir de uma imagem, eu acho que, não sei, facilita muito assim, para escrever. E aí ela deu esse ponto de partida dos buracos. E eu acho que eu ainda estava também muito próxima dessa primeira experiência aqui do Chá de Jasmim, de explorar também essas múltiplas possibilidades, né? Então, alguns textos, eu lembro que tem um que era de uma geladeira, era quase que um texto visual, onde tinha vários elementos, aí ia assumindo as palavras como objeto. Aí cada hora ia assumindo um objeto. Às vezes eram buracos subjetivos, né? Então, sei lá, um buraco de um amor ferido, alguma coisa nesse sentido, um buraco concreto. Eu acho que te obriga, né? Esse que eu mencionei, que era o buraco. Uma autópsia. Exato. Aí eu acho que era um pouco nesse sentido, assim, né? De pensar qual que é o limite disso. Quantos textos você consegue escrever a partir dessa palavra, né? Foi um desafio. Eu não me lembro exatamente quantos foram, que realmente acho que foi em 2015, mas não lembro, acho que uns 30, talvez, por aí. Eu cheguei a ler isso, mas não lembro agora de cabeça. Acho que por aí. Eu também guardei 30 como número, mas não tenho certeza se é isso. E essa foi a sua primeira experiência com prosa? Embora não seja uma prosa muito particular, né? Então, na época, eu fazia oficina com a Noemi, né? E a oficina não era de poesia, embora ela também levasse uma outra referência de poesia. Então, dentro desse contexto, eu escrevia prosa, pequenos contos. Mas hoje em dia, assim, faz muito tempo que eu não escrevo prosa. E acho que se fosse escrever, seria muito fragmentada, assim. Eu acho que, não sei, eu não opero muito, assim, meu pensamento, né? Eu sei que tem, enfim, cada escritor funciona de um jeito, mas essa coisa de você começar uma narrativa, de ter um ápice, de ter um mapeamento de personagens, assim, isso não faz parte da minha escrita, assim. Eu acho que, não sei, se eu fosse escrever uma prosa, seria muito a partir de fragmentos, assim, pequenas anotações que talvez, se juntadas, formassem um longo texto, assim. Eu não consigo me imaginar escrevendo um longo texto, não teria fôlego para isso. Eu acho que eu penso por pedaços mesmo, assim, sabe? Perfeito. Bom, vamos lá, então. Dia, você... Alternância aqui. Daí, depois de publicar Todos os Meus Humores, vem o seu livro de contos, que é o 2021. Vamos chamar de contos porque, enfim, é o enquadramento editorial em que ele foi publicado. E ele tinha como título original Boneca Russa, né? Que é aquela expressão que aparece no poema que eu mencionei anteriormente. Por que ele chamava Boneca Russa? Por que ele virou No Útero Não Existe Gravidade? O que uma coisa tem a ver com a outra, dentro da elaboração da sua ideia ficcional? Então, Boneca Russa vinha muito com essa ideia, né, dessa pessoa que esconde outras pessoas. Você vai descamando, né, ali, tirando uma de dentro da outra, e fala muito desse coletivo de mulheres, né? Fala também dessa ideia, principalmente relacionada à saúde mental, né? Dessa mulher que ela sai de si, então ela traz outras personalidades, enfim. Quando ele foi, inclusive, finalista do Caio Fernando de Abreu, que é um prêmio aqui de São Paulo, ele foi finalista como Boneca Russa, mas quando eu peguei para reeditar, para reescrever algumas coisas, na verdade, né, e para editar, eu percebi que o título não dava conta mais dos textos. Assim, eu achei que tinha outra coisa, porque tem um acontecimento
Eu sou historiadora, então eu falo de acontecimentos o tempo todo. E eu sempre parto de cena para escrever. Eu nunca parto de um personagem, uma personagem. Eu sempre parto de uma cena. Então, tem um acontecimento que é o fio condutor de todas as cenas, que é uma criança que é abandonada pela mãe. E como essa criança ela vai lidar com este abandono e preencher esse vazio, né, essa perda que ela tem, esse buraco que ela tem, com a falta dessa mãe e como ela vai usar outras mulheres também como referência. Que entra a avó, entra uma irmã gêmea, entra uma professora, são vários personagens que vão aparecendo nos contos. Mas o foco é o abandono. E aí tem um dos textos, ela faz essa reflexão de que quando no útero não existe gravidade, o bebê flutua. E é essa paz, né? E aí você tem um rompimento que causa um trauma na hora do nascimento, né? A bolsa se rompe, o bebê nasce, ele nasce gritando e chorando, porque ali é um trauma. E aí ele cai, ele sente pela primeira vez o peso da gravidade. Então, no útero não existe gravidade é uma reflexão da personagem, que é uma personagem que é comum a quase todos os textos, no qual ela se dá conta disso, de que a única vez que ela teve conforto na vida foi quando ela estava na barriga da mãe. E aí, quando ela nasce, ela sente o peso da gravidade com isso tudo que acontece depois. Por que esse livro não pode ser lido como um romance? Ele pode ser lido como romance. Sim, fragmentado. Pode. Ele, inclusive, ele já foi resenhado como poesia, como contos e como romance. Como é que você resenharia? Eu resenharia como romance, provável. Se fosse de outra pessoa. Agora, eu o vejo como um livro de cenas, de contos. Porque aí eu acho que é a forma de escrever, talvez. Eu pensei como um livro de contos. Então, ele vem um pouco como isso, sabe? Diferente agora do romance que eu escrevi, que foi outra lógica de pensamento para a produção do texto. Mas aí no útero não existe gravidade, quais são as formas de preenchimento desse buraco? Tem as formas, enfim, talvez afetivas, mas também tem aquelas, digamos assim, de destrutivas ou autodestrutivas. Sim, né? tem muito, né? Ela é uma personagem que, em alguns textos, ela pratica automutilação, tentativa de suicídio. E aí, ela tem uma brincadeira que eu faço, né, no texto, porque eu uso 4 referências de escritoras para mim. A Sylvia Plath, a Clarice Lispector, a Virginia Woolf, né, e a Ana Cristina César. Que são 4 autoras, com exceção da Clarice Lispector, são autoras que se suicidaram. A Clarice Lispector não chegou a se suicidar, mas para mim ela era uma potencial suicida, assim, pela a vida dela. Tem um episódio, né, do cigarro, que ela toca fogo na cama, no quarto, e quase morre. Então, eu acho que pela escrita dela, ela tem um potencial aí. E aí eu faço uma brincadeira. A personagem é uma leitora dessas escritoras e ela, em algum momento, ela decide que ela não vai terminar como essas escritoras. Então, o último texto, inclusive, é um texto que dando um spoiler aí, é um texto que ela fala isso. Ela encontra com essas 4 autoras, que no texto não é o nome, não é e é ao mesmo tempo, porque as personagens Ariel, que representa a Sylvia Plath, que é o livro de poesias da Sylvia, a Shaya, que é o nome ucraniano da Clarice Lispector, a Adeline, que é o nome do meio da Virginia, e Júlio, que é o nome de um personagem da Ana Cristina César. Então, ela conversa com essas 4 autoras para dizer que elas podem seguir, que agora ela vai seguir o caminho dela, porque ela não precisa mais ser preenchida por essas autoras e pelas palavras dessa autora. Agora ela sabe contar a própria história. É um pouco isso. Perfeito. E também esse livro toca numa questão que hoje em dia tem sido muito discutida até em termos ensaísticos, em colunas de jornal, por psicanalistas, mulheres que trabalham com questões, enfim, comportamentais, que é a questão da maternidade, né? Uma certa
um questionamento de uma ideia da maternidade como, enfim, algo destinado a acontecer necessariamente na vida de uma mulher, né? E isso é problematizado também, e é algo que, por razões diferentes, tem aparecido em inúmeros lugares. A gente já teve aqui uma autora que está aqui no Segundas Intenções, escreveu um livro sobre isso. Agora saiu recentemente o Manifesto da Antimaternidade da Vera Iaconelli. Da Vera Iaconelli, né? Enfim, esse tema tem sido muito frequente hoje, né? Como é que isso aparece? Como é para vocês? Sim, a coisa da maternidade compulsória, né? Dessa mulher que ela é vista durante muito tempo como um objeto e não como um sujeito de direitos, né? Então, o fato da mulher, até hoje, em muitos lugares do mundo, não ter o próprio controle sobre o seu corpo, sobre o seu direito reprodutivo, de querer ou não se reproduzir, é uma dessas questões, né? No livro, a maternidade vai aparecer a partir do ponto de vista dessa filha, né? Então, inicialmente, essa filha vai ver essa mãe como um monstro, porque que tipo de pessoa abandona seu próprio filho, que tipo de mãe... Esse é o grande julgamento, né, que muitas mulheres sofrem. Que tipo de mãe faz isso? Mas ela vai ter um processo de reflexão sobre isso e vai chegar no entendimento de que, então, ela não estava preparada para ser mãe, né? Porque ser mãe acaba sendo, na vida de muitas pessoas, talvez não hoje. Hoje, por exemplo, eu sou uma mulher que decidi não ter filhos, né? Mas talvez não hoje. Hoje a gente tem mais voz, e eu acho que é por isso que isso está muito urgente dentro da literatura contemporânea feita por mulheres, porque agora nós podemos falar sobre isso, mas até um tempo atrás, ser mãe era um caminho natural para as mulheres. Você nascia, crescia, casava, tinha filho, morria. E independente de você fazer outras coisas, né? Então, você tem grandes autoras que tiveram filhos e que claramente não queriam ter filhos. A Clarice Lispector é uma delas. Eu não digo que ela não amava os filhos. O que eu estou dizendo ela poderia não ter tido filhos se ela soubesse que ela tinha essa escolha. A gente sente muito isso. Eu estudei muito a obra da Clarice e nas cartas que ela escreve, você vê que a maternidade é tipo, eu preciso fazer isso porque faz parte da minha vida, enquanto mulher. E quantas autoras não deixaram de escrever porque foram, né? Eu preciso então ter uma família, ter filhos e, né? Tem um livro que eu gosto muito que fala sobre isso, da Marta Batalha, que é A Vida Invisível, da Eurídice Guzmão, né? Que fala sobre uma mulher que ela vai sendo levada pela vida mesmo. E eu acho que hoje isso está muito presente na literatura contemporânea, porque hoje as mulheres podem falar e nós estamos sendo lidas, finalmente. A gente tem agora um espaço, né? Ouvi uma fala da Andrea Del Fuego muito interessante, que ela diz assim, agora a gente tem a nossa própria maçonaria, que são as das mulheres escritoras, das mulheres que estão aí produzindo, lendo umas às outras, sendo lidas, né? Conversando sobre a nossa literatura. Eu queria ouvir a Ana sobre isso, porque se tem uma coisa que a gente não percebe na sua poesia, é essa questão. Da maternidade? Não, da mulher. Assim, não é um negócio patente na sua poesia, não é uma coisa que está explicitado. Eu até estranhei quando você falou do começo do nosso encontro, sobre o seu trabalho, sua pesquisa sobre a escrita das mulheres. Em algum momento você falou disso. E eu falei, nossa, mas... Inclusive, pensando nesse encontro que a gente ia fazer, eu falei assim, eu vou falar com uma escritora em que a questão da mulher, do corpo feminino, da violência sofrida pela mulher e o enfrentamento dessas questões é central. Que é você, trabalha tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista criativo. E uma poeta que passa, pelo menos, me parece, se não totalmente, muito ao largo dessa questão. Acho que não está no horizonte das suas preocupações. Se a questão da maternidade, você também pode falar se for pertinente para você. Mas me parece que essa questão não é algo central para você. Nem lateral, eu diria. Não aparece para mim, né? Pelo menos a leitura que eu fiz da sua poesia. Sim. Não, acho que não é. Definitivamente não é algo central. Mas eu acho que quando eu comecei a escrever esse primeiro livro, tinha uma coisa de se colocar como um eu lírico mulher. Que até então, as poetas, enfim,
eu sinto que é uma coisa muito geracional, assim, das mulheres começarem a se colocar como o lírico feminino, né? Porque você vai ler, sei lá, a Hilda Hilst, ela se colocava com um lírico masculino, né? Então, eu acho que teve isso, assim, desse momento de você se deparar com essa questão, né? Quem é que está falando? Muda, fica menos neutro colocar a posição da mulher ou não? Qual que é a diferença, né? Mas não é uma questão central, assim. Eu acho que a questão da maternidade é algo que surgiu no meio do caminho. Acho que no Dança para Cavalos aparece, porque eu fiquei grávida, e eu acho que é um acontecimento que mobiliza tudo, né? Acho que a questão da metamorfose, que eu acho que para mim talvez seja mais a questão da animalidade, da metamorfose, que também acontece via maternidade, né? De se perceber diferente, do que propriamente como matemática, assim. Eu acho que eu também nem gosto muito de pensar a partir de temática, assim. Eu não. Sim, sem dúvida. Eu acho que assim algumas coisas atravessam, assim, mas sim, acho que não é uma questão. Poesia é um gênero danado para fazer entrevista. Assim, você vê assim, que é muito mais, porque é muito mais que, de alguma maneira, a prosa, e aqui a gente está conversando com vocês, né, nós estamos conversando aqui, vocês estão falando tanto de livros de prosa quanto de poesia, né? Então a Dia tem um livro esse romance como classificá-lo, né? Esse romance não confessado, né? Apresentado como livro de contos, mas é um livro de prosa. Tem um livro de poesia. Você tem, sobretudo, livros de poesia, mas tem Buracos, que é um livro de prosa. É muito mais fácil, porque assim, a prosa, de alguma maneira, traz a questão da representação de maneira mais frontal. Quer dizer, a prosa está muito mais do lado da representação da realidade do que da apresentação da realidade. Então, um cavalo dentro de um poema é muito diferente de um cavalo dentro de uma narrativa em prosa, porque o cavalo no poema, ele pode mudar o curso de um poema, não é? Geralmente ele não é nem um cavalo, né? Então, assim, não tem um verso seu, um poema seu, que começa assim: o cavalo pode mudar o curso de um poema. Esse cavalo não é um cavalo como numa narrativa, enfim, a mulher montou no cavalo e saiu cavalgando. É completamente diferente. Portanto, a poesia oferece essa dificuldade para a gente conversar, porque acaba ficando algo um pouco abstrato, que é perfeitamente legítimo que o seja, dentro de uma interpretação crítica forte. Mas numa conversa é difícil, porque eu tenho que fazer perguntas para você. Enfim, não cabe muito uma pergunta, enfim, por que há recorrência do mundo animal na sua poesia? Enfim, é uma pergunta meio capenga, eu acho. Porque está lá presente, mas o cavalo não é um cavalo, o gato não é o gato é uma situação, é uma percepção, e o gato é, de alguma maneira, o próprio poema, a maneira como ele lida com a realidade, que é uma maneira, enfim, que mimetiza de algum modo o movimento, seja do gato, do cavalo, tal, como nesse poema que começa com, enfim, o cavalo pode mudar o curso de um poema e depois deriva para alguma coisa que é de uma ordem mais quase onírica, surrealista, vamos dizer assim, em que a gente passa por um ambiente completamente urbano, um congestionamento de automóveis, em que é preciso imaginar os animais passando entre os carros. Quer dizer, é algo de outra ordem, porque não é descritivo, não é narrativo, embora haja palavras que denominam coisas, mas as coisas que ali estão, elas estão com uma função modificada pelo próprio poema. Por isso que é dificílimo. É muito mais difícil. Eu sou jornalista e passo a minha vida entrevistando gente que escreveu o livro. É muito mais difícil entrevistar um poeta do que um prosador. Não tenho a menor dúvida. Não, eu acho que isso que você começou falando, né, que não é sobre representação e muito mais como uma apresentação, né, porque eu acho que é isso, assim, cada poema tem uma coerência interna, um jogo interno próprio. Eu acho que é quase matemático, assim, e
decidir o que está mais, o que está menos, cortar uma imagem ou acrescentar alguma coisa, é uma lógica que se constrói ali dentro, assim. E aí depois, para pensar o todo do livro, ainda acho que é outro grau de complexidade, mas eu sinto isso, assim, porque geralmente representar dentro do poema não é um bom caminho, assim. Quando aquilo é uma simples representação, pode ser também, mas geralmente não é o que se procura, né? Eu acho que é tentar entender a coisa a partir da coisa, a sonoridade daquilo, como aquilo desenvolve, eu crio uma imagem. Eu acho que assim, sem ter o poema também é mais difícil a gente falar, porque aí também a gente fica, né, falando sobre algo talvez mais abstrato, mas Vamos pegar esse que eu mencionei. Ele está no Coração de Boi, né? Sim. Meus poemas não têm título, então eu sempre acho difícil de achar os poemas. Mas posso procurar aqui. Se você quiser puxando aí, enquanto eu acho. Não, podemos esperar, não tem problema não. Assim, não é. E se você, só para não perder o fio da meada. E eu também não sei nenhum poema de cor. Preciso ler e saber qual que é o poema mesmo. Um cavalo pode mudar o curso de um poema. É preciso não temê-lo, os saltos, os espaços vazios, de como se arranjam entre si, de como, sem atrito, produzem luz, disse. Deixe o seu corpo boiar, para que as letras pairem diante dos olhos. É preciso que o dia nos encubra com alguma névoa pálida e a fumaça dos automóveis forme entre nós e as coisas uma espécie de anteparo vertical, quase transparente, e nos faça avistar de longe os músculos rijos de um bando de animais que trotam por entre os carros. Quer dizer, tudo aí são coisas que, na verdade, explicam a própria dinâmica da expressão poética, né? Sim, eu acho que tem um pouco disso, assim. Eu acho que cada palavra é um objeto e é um corpo, né? Quando a gente pensa o corpo do poema, cada palavra, assim, cada vírgula. Quando eu estou fazendo aula, oficina de escrita, né, a gente discute assim, a necessidade ou não de um ponto no meio do poema, né? Essa ou aquela palavra, quebra ou não o verso, porque muda tudo. Ou seja, o cavalo que muda o curso do poema é o cavalo no sentido de que a palavra cavalo pode mudar o curso do poema, sim, pelas características formais da palavra cavalo, mas a gente não perde a ideia de que é um cavalo passando pela experiência. Sim. E é isso que eu acho engraçado. O Jacobson tem que é um texto clássico dele sobre função poética, né, que ele fala, não, na linguagem comum a gente usa a função referencial, né? Então, quando eu falo a palavra cavalo, eu estou me referindo a um cavalo, ou pelo menos a uma ideia mental de cavalo. O poema, a palavra cavalo tem uma função inicial que não é necessariamente da ordem da representação, da denotação. Ele vai entrar no poema como uma sonoridade, um signo, que vai se relacionar com outros signos. Mas aí ele fala uma coisa maravilhosa. Ele fala, que eu acho que o seu poema expressa assim, o Jacobson podia citar, ele fala assim, a função poética não oblitera a referência, ou seja, o significado do referente, né? do objeto para além da palavra, objeto nomeado pela palavra, mas torna ambígua. Sim. E aqui, esse poema é a pura expressão disso, não oblitera a referência, porque um cavalo, quando eu sou leitor, qualquer leitor aqui que leia o seu poema, quando você fala um cavalo pode mudar o curso de um poema, você pensa num cavalo passando em algum momento, em algum lugar, cavalgando, etc. e tal. Para logo você perceber que tem uma outra conotação nesse cavalo, sem perder a primeira. Ou seja, a função poética não oblitera a referência, mas Perfeito. Torna ambígua. Sim. O seu poema é a pura, vamos dizer, demonstração daquilo que o Jacobson falou, escreveu, talvez no mais célebre texto de linguagem poética que ele escreveu. Eu acho que nesse sentido, eu acho que a poesia ela é muito mais próxima das artes visuais e da pintura do que da prosa.
Assim, por isso que eu me acho um pouco outsider assim, da literatura, porque eu acho que é mais perto, assim, né? Sei lá, quando você pensa numa pintura, né? Sei lá, alguém vai lá e coloca um azul. Meio que o azul é alguma coisa, ele é uma cor, ele pode trazer sentidos, sinestésico, mas ele pode significar coisas também. Eu acho que é isso, assim, a ambiguidade dos sentidos, né? Eu acho que não tem um sentido único. Perfeito. Bom, enfim, vamos lá, daqui a pouco a gente vai voltar para isso. Eu queria que você... Bom, o que você acha disso, dessa diferença entre prosa e poesia, Dia? Você que também trabalha com você os que é um dois ser registros. híbrido. Eu sou super híbrida. Então, eu acho que a poesia, ela traz essa possibilidade da gente transcender esse mundo material que a gente tem, em muitos sentidos. Eu acho poesia, inclusive, um gênero muito difícil de escrever. Assim. E eu acho que ela está mais sujeita também a... Quando vai para o mundo, ela está mais sujeita a essas ambiguidades interpretativas do que a prosa, sabe? Mas hoje eu me sinto muito confortável na prosa. Inclusive, até o Todos os Meus Humores, que é classificado pela editora como um livro de poesia, eu acho que, na verdade, não é poesia propriamente. Eu acho que são microcontos, microrelatos, relatos curtos. Inclusive, até no próprio formato, né? E aí, para mim, o formato, a estética do texto, ela tem muita importância também. Tanto desses dois livros, que são produções independentes, eu tive muito cuidado com isso, de onde cada palavra vai, porque eu acho que eu concordo muito com a Ana nesse sentido, né? O livro, ele também é um conjunto, é uma obra em conjunto, não é só o texto, é como o texto se apresenta também. E aí eu acho que a poesia, ela tem muitas possibilidades, né, de apresentar esse texto, muito mais, às vezes, do que a prosa, especificamente a prosa mais tradicional, porque a gente já tem exemplos na literatura contemporânea de escritoras que escrevem prosa, mas que usam uma forma mais poética, por exemplo. Né? Se a gente pegar a obra da Aline Bay, que é muito vista como poesia por conta do formato, mas não é poesia, é prosa. Sim, a Anne Carson, Matilde Campilho. A Matilde Campilho tem também. alguns exemplos, né? Que, enfim, às vezes eu levo para o encontro que eu dou, sim, como poesia em prosa, né? Que eu acho que é isso, assim, é um formato também. Hoje em dia é difícil pensar essas separações, né? Eu acho que tem muitos caminhos, né? Muitas nuances. E aí eu penso também, né, nessa também necessidade da gente do próprio mercado, assim, se reinventar nesse sentido, né, de que às vezes o texto ele pode ser muita coisa, né? E esses gêneros, eu acho, romance, novela, conto, poesia, eu acho que eles fecham muito as possibilidades também de quem escreve, assim. Bom, sem dúvida, a literatura contemporânea trabalha muito com um certo hibridismo de formas. Mas, bem ou mal, a gente percebe que tem uma espécie de centro irradiador, de cerne, de forma de apreender o mundo, sim, diferente, sim, na prosa e na poesia. A gente pode trabalhar... Isso é uma questão insolúvel e aparece... Porque aí fica a questão autores, se o problema assim, é a forma ou o Felipe texto. Munhoz, aqui presente, que é escritor, nós somos amigos do Cristóvão Tessa, que é um escritor, um romancista, sim, que fez uma tese sobre o espírito da prosa. Não, o Espírito da Prosa é a autobiografia literária dele, mas ele fez uma tese sobre a linguagem poética a partir da obra do Bakhtin, analisando o Drummond, e produziu textos derivados dessas reflexões, em que ele fala uma coisa muito interessante. Por mais que você tenha formas híbridas, o poema em prosa é a pura expressão disso, existe uma espécie de disposição fundamental diante do mundo que governa a prosa e a poesia. Essa ideia de representar e apresentar, de se... deslocar em relação ao... fazer o mundo coincidir com sua percepção, no caso da lírica, e imaginar uma consciência se movendo no mundo, que é a forma como o narrador de um livro aparece, seja em primeira, segunda, em terceira pessoa. Tanto faz se o narrador em primeira ou terceira pessoa, ele é sempre uma criação, ele é um outrem do próprio autor. O narrador não é o autor.
Lógico, sempre vai ter um Saramago para falar assim, não, no meu narrador dos meus livros sou eu mesmo, não é um narrador colocado, mas assim, ele falava isso quase como uma provocação, como uma espécie de, enfim, sentido polêmico. Mas todo escritor cria narradores em primeira pessoa que não são eles, né? Assim, inúmeros, com maior ou menor grau de distanciamento, desde um Brás Cubas, o Machado de Assis, que obviamente é muito claramente outro narrador, mas assim, quando a gente pega Coetzee, que é talvez um grande escritor contemporâneo, ele tem narradores em primeira pessoa que não coincidem em nada com ele, assim, há um descentramento. Então, há uma maneira diferente de apreender o mundo, um pouco determinada, por isso que a Ana falou, que eu acho que é muito interessante, quer dizer, que a poesia está muito mais do lado das artes visuais, ela percebe a linguagem como uma estrutura do mundo exterior. Essa frase que eu estou citando é do Sartre, tá? Não é minha, não é bonita, né? Assim, o poeta percebe a linguagem como uma estrutura do mundo exterior e não como alguma coisa que é uma lente para olhar o mundo como prosador. O Sartre fala isso e eu acho que vai um pouco nessa direção, de que não é fácil de determinar, porque a gente não está tratando de uma coisa que se meça em laboratório, mas existe uma certa dominância de formas de olhar e apreender o mundo na prosa e na poesia, sendo que, para mim, muito claramente, a poesia apresenta mais do que representa, ao passo que a prosa representa mais do que apresenta. Não, sim, eu concordo com você. Inclusive, eu acho, como eu falei, né, que a poesia é muito mais difícil de escrever, porque a gente tem uma tendência muito grande a representar e a descrever as coisas, né? Mas aí entra também uma questão que, assim, o que faz uma poesia ser uma poesia, né? Qual é a diferença aí? É a forma, é o texto, é a linguagem? Porque, por exemplo, quando eu pego uma resenha que fala do meu livro e diz que é um livro de poesia, aí eu já fico sem entender nada, né? Onde foi que essa pessoa leu? Qual é a referência que essa pessoa tem para olhar para o meu livro, que eu não vejo de jeito nenhum como um livro de poesia, e dizer que é um livro de poesia? Entende? Então, são várias questões que surgem aí, né? De também, não só de quem escreve, mas de quem lê. Como que está esse procedimento também de recepção, né? Porque aí eu posso dizer muitas coisas sobre o meu livro. Eu posso dizer, não, meu livro é um livro histórico, eu posso tentar defender e dizer a minha intenção de escrever foi essa e essa. Mas o leitor pode ler e dizer, não é nada disso, é assim. Você está falando do Todos os Meus Humores, não? Não, do No Útero. Do Útero. Ah, tá, bom. Porque o Todos os Meus Humores é apresentado como um livro de poesia, né? Justamente. Tá, tem essa questão que ele foi registrado, inclusive, como livro de poesia. Sim, mas alguém leu o Útero como um livro de poesia, realmente é um pouco... Entendi agora. Eu não sabia. Entendeu? Tem resenhas publicadas. É uma coisa um pouco disparatada, né? Tem resenhas publicadas sobre ele, classificando o livro como um livro de poesia. E eu fico, como, né? Como foi que as pessoas chegou a isso? Não, eu já vi, com relação a esse livro, eu vi que ele foi descrito sucessivamente como livro de testemunhal, autoficção, de várias maneiras ele foi apresentado. É muito curioso esse livro, justamente livros que lançam mão dessa dissolução de fronteiras de gênero literário, acabam levando a essa necessidade classificatória que acaba ficando, às vezes, um pouco caricatural. Sim. Enfim, é mais fácil falar, é um livro de forma mais ou menos híbrida, um livro de forma de um gênero não definido, mas existe um sentido descritivo, narrativo, inequívoco no livro. Eu tenho um pouco de problema com essa coisa do testemunhal. Um livro testemunhal, um livro... Eu tenho um pouco de problema, assim. Isso aparece nas críticas que, inclusive, não... Aparece muito! O seu site tem textos sobre os seus livros, e eu li esses textos, aparece testemunhal, autoficcional. Me dá uma... Por quê? Eu explico, né? Porque existe essa ideia de que uma mulher que escreve, ela está sempre dando um testemunho de algo, ela está sempre confessando algo, literatura feminina, literatura confessional. Então ela não pode criar, ela não pode imaginar, tudo que ela escreveu, ela viveu. E não é bem assim. Vamos ser assim, claros, isso não acontece só com as mulheres. 80%
Segundo Humberto Eco, 95% das pessoas que leem livros de ficção acham que aquilo aconteceu. Sim, mas E eu falo aconteceu das com o mulheres autor. porque... Ou seja, não é só com as mulheres, não. Não, mas é mais com as mulheres. Falta de percepção irônica Eu acho. do que é o artefato literário. Você ia falar da maternidade em algum momento, assim, né? Falando em questões testemunhais e confessionais. Não são? Não, eu acho que assim, não estava dizendo, né, que não é sobre temática, né, mas eu acho que a experiência do autor, né, a experiência biográfica, ela entra de alguma maneira, né, mas eu acho que ela não é simplesmente algo que você vai lá, escarra e está ali, né. Justamente acho que essa distância entre a experiência e aquilo que é escrito é o trabalho, né. A experiência pode ser ínfima, pode ser uma experiência ridícula, alguém que tropeçou, né, mas o que você vai fazer com aquilo é que é o lance, né. E eu acho que, assim, de alguma maneira, a maternidade ela entrou um pouco aqui nesse livro. Acho que até tem alguns poemas que eu falo, mas porque eu fui atravessada, porque é um espanto, né? Porque eu acho que a percepção, para mim, da poesia tem muito mais a ver com esse estranhamento do mundo e de como isso acontece em muitas instâncias, né? E eu acho que a maternidade é uma delas, né? Assim, você vê seu corpo se transformar, um outro ser ali dentro, esse ser pensa, né? Está pensando ao mesmo tempo. Você entra assim, em mil pirações, né? Que eu acho que também geram material para escrita, né? Se eu tivesse, sei lá, ficado paraplégica, isso também entraria de alguma maneira. Enfim, porque foi a maternidade, mas podia ter sido outra coisa. Podia ter perdido um braço, e aí isso ia mobilizar o pensamento sobre aquilo, né? Então, eu acho que não é exatamente porque a maternidade como um tema, mas porque aconteceu. Coisas que atravessam. Aliás, você fala em coisas que atravessam, e uma coisa que me parece muito recorrente na sua poesia, que não tem a ver com questões temáticas, mas tem a ver com como você relaciona os campos do existente. Você estabelece uma espécie de correlação entre universos, o animal, o mineral, enfim, a experiência tecnológica urbana. Você estabelece um sistema de analogias, de correspondências. Você cria proximidades que são surpreendentes, assim, um pouco, enfim, deixam o leitor um pouco atônito, porque você estabelece que não é exatamente uma questão metafórica, é uma questão de colocar universos muito díspares em contato. Eu lembro de um poema seu que fala que um copo d'água evoca menos o mar do que os automóveis ou o carro, cujo som ecoa aquele rumor marítimo, que é uma coisa muito interessante, porque faz parte, é um dado de experiência urbana. Eu moro num bairro bastante calmo no centro de São Paulo, moro em casa. À noite, quando eu vou para o quintal, de madrugada, eu ouço um barulhinho, um rumor no fundo, eu falo assim, nossa, parece que é o mar. E é carro, sim, porque São Paulo tem barulho de carro o tempo todo, mas você confunde com o mar. Agora, não é que o seu poema seja sobre isso, ele como que escutou isso e devolveu para a realidade algo que não é isso, né? Que é esse sistema de analogias que só existe, né? A relação mar, copo d'água e automóveis, que só existe dentro do poema, né? Porque a gente não está pensando, isso não descreve, não nomeia nada da realidade. Um pouco como nas artes visuais, fora do campo representativo, você acrescenta algo ao mundo, né? Mesmo quando é representação, é um acréscimo ao mundo, porque uma casa pintada não é uma casa pintada. Sim. Mas, de qualquer maneira, mais claramente numa instalação, numa arte abstrata, você acrescenta algo ao mundo. O poema, a sensação que dá é que o poema, por tratar de palavras nomeiam coisas, ele escuta o mundo, mas devolve ao mundo algo que existe só dentro daquele poema, embora não deixe de ter uma vinculação primordial, original, com o mundo do qual ele nasceu enquanto percepção, né? Não, perfeito.
Eu acho que é isso, assim, eu vejo o poema como esse laboratório mesmo, assim, de experiências. E eu acho que ele não pode parar na experiência, porque eu acho que é um lugar onde se experimenta, onde se coloca, né? É quase como uma química, né? Você junta ali, o que tem? Areia, limalha, o que dá aquilo, né? Porque eu acho que o exercício do poema é manter a linguagem viva, de alguma maneira, assim. Escrever um poema de amor é a coisa mais difícil do mundo, porque você vai ter que eliminar uma tonelada de coisas que já foram escritas sobre aquilo, para chegar numa imagem que realmente mobilize, assim, nossa, realmente, eu vou usar o que eu vou usar para falar de amor, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, desse exercício que aí, como você falou, juntar coisas, né? Eu acho que nesse sentido, por isso que eu acho parecido com artes visuais, como que você justapõe uma coisa com a outra, né? E eu acho que é um trabalho de experimentação e acho que é uma coisa que não vem direto, assim. Eu comecei a perceber esse lado meio de metamorfoses, assim, princípio da analogia, mais no Coração de Boi. E como é que ele aparece no Dançar para Cavalos? Aliás, eu queria que a gente falou pouco até agora do Coração de Boi. Eu queria, assim, me parece um livro muito mais metalinguístico do que o Chá de Jasmim. Ele é muito mais metalinguístico, embora ele também parta dessa apreensão da realidade objetiva. Mas ele coloca essa apreensão dentro de uma máquina de produzir realidade ou sentido, que é o próprio poema. E aí, no Dança para Cavalos, eu acho que é um livro muito mais complexo, porque ele não tem uma tônica dominante, vamos dizer assim. Pelo menos é a percepção que eu tive lendo os poemas do Coração de Boi e depois do Dança para Cavalos. Eu acho que no Coração de Boi há algo mais constante nos poemas, que é esse sentido de aprender as metamorfoses do real e introjetar isso no poema como uma reflexão sobre o próprio procedimento poético. Ao passo que o Dança para Cavalos, aí é um livro que me parece que está muito mais violando as categorias pelas quais a gente aprende o mundo, né? Conferindo quase como a gente antropomorfiza muito o mundo, a gente atribui muito ao mundo os significados humanos. Sim. E é como se você estivesse se desantropomorfizando para olhar um pouco, vamos dizer assim, a vivência e o saber em estado puro. Há até um poema que faz referência a isso. Quer dizer, que as coisas têm um saber delas. Sim. Né? Parece, é um livro mais difícil. Acho um livro, dos seus 3 livros, é o mais complexo e o mais, enfim, desafiador, inclusive, como para o leitor. Eu acho que, assim, no Dança para Cavalos, é onde eu acho que eu comecei a tentar trazer para a escrita uma coisa que eu sempre achei muito difícil, que são experiências que eu tenho com ayahuasca. E que eu acho que, assim, eu sempre achei muito difícil, porque a experiência sempre parece muito mais ampla do que fazer caber em palavras, né? Mas é uma coisa que tem me interessado, assim, de tentar fazer essa correlação, né? E eu acho que a experiência com ayahuasca ou outros psicodélicos permite esse exercício de sair de si e experimentar um outro corpo, um outro tipo de olhar para as coisas. Eu não tinha a menor ideia de ter essa experiência. Sim, assim. sim. Mas é perceptível esse deslocamento, para tentar entender como se fosse assim tomar o partido das coisas, Isso, mas também exato. do ponto de vista de uma espécie de cognição deslocada. Sim. Do mundo de si para o mundo. Como uma paisagem percebe as plantas, como um bicho se percebe na água, como a água percebe o peixe. Eu acho que tem uma coisa disso, assim, de fazer esse exercício de alteridade também, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que tinha um pouco no Coração de Boi, mas eu acho que veio chegando, assim, é uma coisa que tem me interessado, assim. Vamos dar um exemplo, porque a gente, como eu falei, falar de poesia, a gente tende à abstração total, né? Então, de repente, se alguém está assistindo aqui presente ou está vendo essa gravação, vai falar, nossa, eles já estão assim num grau de abstração que se torna muito mais concreta quando você lê um poema e explica isso. Explicar no sentido não, enfim, obviamente,
de datizar a coisa, mas de desmembrar um pouco, de secar um pouco o procedimento poético. Esse primeiro poema que abre o livro, eu acho que foi justamente a partir de uma dessas experiências, que eu só vou falar um pouquinho antes de ler, que eu acho que quando a gente está imerso na experiência psicodélica, né, na experiência ritualística, a gente começa a pensar com outros parâmetros, né? Então, coisas que a gente nunca pensou, conexões que nunca foram feitas, né? E nesse dia eu comecei a pensar que eu estava começando a me sentir familiarizada com esse tipo de experiência, assim, de como pensar dessa forma, né? E aí acabei escrevendo esse poema aqui. É o poema 1. Aprender a pensar como pensa uma flor. Abrir. Ninguém sabe melhor pensar como pensa um rio. Ir, a água sabe ser água. Lançar-se a outra ponta. Todas as águas são a mesma quando se chocam contra as pedras. Pensar como pensa uma pedra. Considerar todas as substâncias do seu corpo. Insetos, seiva, pétalas. Pensar como pensa a terra. Receber. Ninguém sabe melhor criar do que a terra a morte. Frutos amarelos, flores roxas, árvores como montanhas. Aprender a pensar com a morte, a montanha. Então, agora, tendo lido o poema, como é que você identifica esse procedimento mesmo que a partir dessa experiência? Eu acho que tem um pouco disso, assim, essa experiência que é capaz de colocar uma outra perspectiva nunca vista. Eu acho que isso tem tudo a ver com literatura. Esse exercício de se colocar no lugar do outro. Vou escrever um personagem que é velho, vou escrever a partir de uma criança que não fala. Como fazer isso? Eu acho que esse tipo de experiência faz esse sair de si, né? Ver a ilha, sair da ilha. Eu acho que tem muito a ver com isso, assim. E eu tenho interesse, assim, pela natureza. Eu acho que é uma coisa que perpassa a escrita, né? E pensar um pouco a subjetividade das coisas, né? Qual que é a subjetividade de um bicho, né? Então, os antropólogos que falam muito sobre isso, né? O Viveiro de Castro, enfim, todos são humanos, né? Para ele, todos são humanos. A gente tem essa, né? E não é nem ele, né? São os indígenas, né? Uma outra perspectiva mesmo. Eu acho que é um campo imenso, assim, para a gente pensar a escrita a partir disso, né? Então. E que impacto isso tem sobre a sua maneira de escrever, mesmo assim, de estruturar o poema? Você diz formalmente? Formalmente, em termos de escrita mesmo. Uhum. Que relação você faz entre este livro e os outros? Ou que diferença você identifica? Eu acho que esse primeiro livro, eu falei, é o primeiro livro, né? Tem muita coisa. Deixaria 5% dele hoje, assim. Porque é isso, assim, foram muitas experiências e aí você vai vendo que isso não precisa mais, assim. E eu tenho tentado deixar de lado aquilo que é acessório, sabe? Assim, não é para ficar bonito, não quero causar um efeito. Aquilo tem que estar ali porque tem que estar ali, porque aquilo faz sentido. Às vezes não tem nexo nenhum. Alguns poemas têm menos nexo que outros são mais narrativos. Mas eu acho que é entender um pouco a verdade da própria escrita, sabe? O que aquilo quer dizer? Não sei. Tem uma coisa meio assim. Não sei se o que você pensa, Dia. Não, total. Assim, eu acho que quando a gente escreve, é muito menos sobre a gente e é muito mais sobre o outro e sobre aquela experiência que a gente quer comunicar, né? Então, pensando mais na prosa e pensando também nas minhas experiências de escrita, quando eu escrevo, eu tento sempre olhar para esse outro também, né? Mas eu não me considero a narradora. Eu sempre me separo, eu busco me separar, né? Eu sou eu, a narradora é a narradora, a personagem é a personagem. Sim, então, eu estou muito imersa nessas experiências das mulheres latino-americanas do mundo, né, hoje. E
pensando nessa multiplicidade de experiências que a gente tem, né? Então, a pesquisa faz parte muito da minha vida, então eu estou sempre lendo sobre isso, buscando referências, pesquisando muito, conversando com mulheres também, para poder levar isso para o texto, né? Então, eu acho que também tem coisas que vão incomodar o leitor, a leitora, mas elas têm que estar ali no texto, né? Eu recebi um dia desses uma crítica que me fez ficar muito reflexiva, não por ser uma crítica, mas porque Crítica a pessoa... no sentido negativo. Não era nem negativa. A pessoa, eu não sei explicar exatamente o que era aquilo. A pessoa escreve o seguinte, ela diz: eu gostei muito do livro, o livro é maravilhoso, a linguagem é ótima, blá, 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 mas os temas são muito pesados e tem muitos gatilhos, e eu acho que deveria vir como um aviso de gatilho. E aí Desculpa, o que é um aviso de gatilho? Um aviso de gatilho é quando você explica antecipadamente do que o livro trata, para que, se aquela pessoa se sinta de alguma forma afetada por aquela situação, ela não precisa nem entrar em contato. É tipo uma classificação, como a gente vê nos filmes. Filme de 18 anos, cenas de nudez, por exemplo. E eu fiquei muito reflexiva, porque eu acho que a literatura, ela não tem como função proteger ninguém. Então, se você vai ler um livro, você está correndo um risco ali, né? E aí a gente precisa, tem coisas que a gente precisa dizer e que vão ser ditas, você goste, você não goste, elas precisam estar ali, naquele lugar. Então, eu acho também que o texto, ele não tem essa obrigação de ser um texto palatável ou um texto bonito. Você imaginou isso, assim, né? Você fala assim, Madame Bovary ou Ana Karenina, contém cenas de adultério e suicídio. Não faz Sim, sentido. imagina. Assim, qualquer coisa, procure o CVV. E eu fiquei... Se você tiver tendências... Censura. Ideações suicidas, procure o CVV. Assim, devia estar no livro do Tolstói e do Flaubert. E eu fiquei assim, muito reflexiva com isso, né? E eu pensei isso, né? Se eu não incomodo, então a minha literatura não está fazendo efeito. Então, eu quero incomodar, eu quero provocar, né? E tanto que ela ficou muito incomodada, ao ponto de pedir um aviso de gatilho no livro, que não vai existir nunca, jamais. Mas isso é um sintoma dos tempos, né? Digamos que Também acho que tem a ver com o espírito do tempo, e eu acho que é uma questão muito delicada para quem escreve, que é pensar também nisso, né? De o que você está deixando de dizer com medo de desagradar, com medo de incomodar o outro. Para que você escreve, afinal, né? Então, essa coisa da busca pela verdade, que a Ana falou, a nossa verdade que está ali, eu não vou deixar de dizer o que eu quero dizer, porque algumas pessoas vão se sentir incomodadas, ou, né? Então, não sei, ler a sinopse antes, talvez ajude a você querer ou não ler o livro, né? É que se for por aí, não vai ler nenhum livro clássico da literatura ocidental. Não vai ter, a literatura vai morrer. Isso, Édipo Rei, contém cenas de incesto, já conta a história no final. Mas olha, essa é uma questão que a gente precisa falar sobre, porque é como você falou, é o espírito dos tempos. Tem eu vejo um movimento muito jovem, assim, né, de pessoas muito jovens falando sobre isso, pensando isso. Bom, vamos poupar os tempos que correm de comentários mais críticos, porque também a gente não vai mudar nada, infelizmente. Para a gente encerrar nossa conversa, eu queria perguntar para vocês sobre projetos futuros. Aproveitando, em geral eu não faço essa pergunta pelo simples fato de que não tem muito sentido ficar, né, porque o autor está sempre trabalhando, então todos têm projetos futuros, então não faz muito sentido quando não tem uma coisa iminente, mas você tem. Por conta disso, e vocês estão as duas aqui, como você tem uma coisa muito palpável, que é um livro que vai sair esse ano pela Companhia das Letras, e é um romance, já temos essas informações, queria que você antecipasse um pouco, e daí eu estendo a pergunta para finalizar a Ana Staregg, para que ela fale um pouco sobre projetos a partir enfim, depois da publicação do Dança para Cavalos. Você quer um aviso de gatilho? Aviso de gatilho, por favor. Dá um aviso de gatilho para a gente aqui. Então, não conhecia essa expressão, nunca tinha ouvido falar isso.
É uma expressão bem, de onde vem bem corrente. aviso de gatilho? Eu não faço ideia, mas vem, ela está aí. Porque Ela está aí na vai internet. disparar alguma coisa na vida da pessoa. Acho que é isso. Ela vai ler um romance Acho que vem da de adultério, psicanálise. pode Acho que vem da psicanálise, mas se apropriaram disso para muitas coisas. Será que tem a ver com coisas realmente com suicídio? Porque, de fato, quando tem filmes que... não sei. Trazem a questão do suicídio... Mas isso é muito presente. Acho que é uma questão até legal isso. Eles colocam aviso, olha, se você conhecer alguém numa situação semelhante, etc. e tal. Mas aí é uma coisa muito específica, né? Assim, a questão do suicídio que é muito séria mesmo e atinge agora níveis epidêmicos. Mas, assim, aviso para gatilho, para qualquer outra coisa, na literatura, vai ser um negócio um pouco cerceador. Não vai ter mais escritor aí. Vai, dá o seu vamos aviso. Lá, vou dar o meu aviso. Então, o romance deve sair na Flip deste ano, né, pela companhia. É um romance que traz histórias de mulheres que passam no sertão pernambucano, né, e trata de muitas coisas, mas principalmente sobre essa relação aí entre mulheres que envolve maternidade, que é um tema meio que me obsessiona, né? Envolve questões de maternidade, de violência também. E se chama Boca do Mundo, posso adiantar o título. Se chama Boca do Mundo, e na Flip deste ano estaremos aí. E vai sair agora em maio a nova edição, na verdade, né? Do Incêndios da Alma, pela editora Planeta. Com esse título? Com o mesmo título, Incêndios da Alma. Perfeito. Ana, queria que você explicasse um pouco, antes de falar se você tem algum livro já em concepção, em elaboração, o Dança para Cavalos, da onde vem? Nós falamos bastante de cavalos aqui nesse encontro de hoje. Esse título, da onde ele sai do livro? É um pouco essa ideia de, enfim, não estabelecer uma comunicação apenas intra-humana? Acho que sim, tem isso. Havia um verso que eu acabei suprimindo depois, mas que o verso tinha isso, é uma dança para cavalos, que depois acabei cortando, mas acabou entrando no título. Mas acho que sim, acho que tem essa ideia de uma espécie de tentativa de inversão, assim, né? Não é o bicho que dança, mas a gente dança para o bicho. Sabe, nesse sentido também o cavalo tem também vários sentidos, né? O cavalo ele pode ser pensado como um animal mesmo, mas também dentro de algumas religiões, né, de matriz africana, o cavalo é aquela pessoa que recebe a entidade, né? Então, eu acho que tem também um pouco desse sentido, assim, dança para cavalos. Enfim, acho que é mais ou menos por aí. E sim, eu estou escrevendo, eu estou com... A ideia é que saia o ano que vem, na verdade. Ainda não tem título, mas eu gosto de... Eu escrevo, sei lá, eu devo ter uns 200 poemas, mas eu escrevo tudo ao mesmo tempo. Eu tenho um arquivo de Word lá e eu vou obsessivamente mexendo neles para chegar depois em, sei lá, 45, assim. Devo cortar bastante. Mas então tem um tempo de edição, assim, acho que... Mas é para o ano que vem. E tem vamos dizer, está em continuidade com esses últimos 2 livros? Sim. O Coração de Boi e o Dança para Cavalos? Sim. Tá. Perfeito. Bom, antes de me despedir de vocês e agradecer a Dia Nobre Ana Stareg, eu queria convidar a todos para os próximos encontros do Segundas Intenções. No dia 6 de abril, a gente vai ter o encontro com Léo Cunha na Biblioteca de São Paulo. Nesse horário, das 15 às 17 horas, em que estamos conversando hoje, é o novo horário neste ano do Segundas Intenções, né? A gente mudou, fazia normalmente das 11 às 13, agora passa a fazer das 15 às 17. Então, dia 6 de abril, Biblioteca de São Paulo, Léo Cunha, e no dia 27 de abril, aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos, sempre às 15 horas e até às 17 horas, o Eduardo Spor. Então, espero contar com a presença de vocês. Agradeço a quem esteve aqui hoje na Biblioteca Parque Vila Lobos. Agradeço a quem nos assiste na gravação desse encontro. E agradeço, sobretudo, a Dia Nobre e a Ana Stareg pela presença aqui no Segundas Intenções. Foi um grande prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Prazer Muito obrigada.